Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Além da Ferida. Meu nome é Kedma Marques, sou enfermeira dermatologista. Meu nome é Gabriel Rezende, sou cirurgião plástico e hoje nós temos o prazer de conversar com o Dr. Marcos Lindotti, cirurgião oncológico. Dr. Marcos Lindotti, se apresente para nós, para quem está assistindo, onde você formou, você é de Cuiabá. Bom, olá a todos, né? É um prazer receber um convite de um colega que ele tem uma carreira excepcional e, além disso, é um grande amigo profissional. Meu nome é Marcos Lindotti, eu sou cuiabano, eu estudei aqui boa parte da minha vida e a formação de medicina foi aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu fiz residência de cirurgia geral aqui também, na Federal do Mato Grosso. Passei 2 anos em Curitiba, fazendo a parte endoscópica, e mais 3 anos em São Paulo, trabalhando na parte de cirurgia oncológica no Hospital AC Camargo, né? Desde que eu cheguei aqui em 2023, aproximadamente em março, eu comecei a trabalhar com oncologia em geral, mas o assunto que mais eu trabalho é a pele, porque é uma questão de epidemiologia pura, né? O que é isso? O câncer de pele é o mais comum. Toda vez que você pega e olha na TV, tem aquelas falas, qual câncer de mama, qual que é o câncer mais comum? Todas essas estatísticas, ela tem um asterisco em cima, porque a gente tem que excluir o câncer de pele e não melanoma, porque ele é muito mais comum. E eu percebo que aqui no Mato Grosso, a gente ainda tem um número maior. Por quê? Porque o Brasil é um país que ele tem uma incidência de raio solar muito maior do que a parte da Europa, né, do hemisfério norte, e a gente ainda tem uma população especial, que é aquela população que vive na zona rural. Então, hoje, eu trabalhando ali no Hospital do Câncer, eu coordeno um grupo ali de triagem de câncer de pele. Então, como que a gente faz? Uma iniciativa louvável hoje do Hospital do Câncer é levar um ônibus, né, onde a gente oferece para cada cidade 100 consultas na parte de triagem em câncer de pele. E a partir disso a gente tria esses pacientes, nós avaliamos, fazemos dermatoscopia, né, que é a visualização direta da lesão com uma lente de grande aumento, que ela tem uma luz polarizada e não polarizada, né, é como se fosse uma lupinha ali com uma luz, e a gente consegue discernir quais lesões são suspeitas e quais não. E para que a gente consiga um alcance maior com um número pequeno de consultas, porque 100 consultas no município não chega a ser um número tão grande dependendo do município. A gente estabelece alguns critérios para esse paciente, que é basicamente visando os fatores de risco. Então veja só, se eu tenho 100 consultas para distribuir para uma cidade e eu tenho que garantir que eu consiga trazer o maior número de pacientes, eu vou usar a epidemiologia ao meu favor. Eu vou pegar os principais fatores de risco e vou orientar a Secretaria de Saúde daquele município a trazer esse paciente para mim. Então, normalmente a gente produz um vídeo falando, olha, nós estamos indo até a cidade de vocês, eu quero pacientes com pele clara, idade avançada, pacientes que ficam predominantemente na zona rural e de preferência com baixo nível de instrução. Porque dessa forma eu vou pegar aquele senhorzinho que ficou exposto grande parte da vida dele, sem nenhum fator de protetor solar, nenhuma instrução, pouco acesso à saúde, né, com baixa capacidade de reconhecer o próprio corpo, porque ele assume que essas alterações não vão dar em nada. Então a gente consegue, às vezes, pegar desses 100 uma taxa aí de 30%, 40% desses pacientes com lesões de pele, né, naqueles municípios que estão menos cuidados da parte de consulta médica. Muito, nossa, já fez uma explanação até da campanha que você faz. Eu acho muito legal a gente ouvir isso, dessa triagem que você faz. Isso é muito interessante que você deu epidemiologia para buscar esse tipo de lesão. Mas olhando para uma lesão, o que te chama a atenção, além da característica dele ser da cor mais clara, né, a pele branca, um paciente com pouca melanina na pele, paciente exposto ao sol, mas o que na lesão também você identifica que pode chamar a atenção? Só tempo, características dela? Uhum. Bom, o câncer de pele mais comum a gente chama que é o carcinoma basocelular. Ele corresponde aí por quase 70%
daqueles cânceres. Eles são, em geral, feridas que não cicatrizam. Então, veja só, uma ferida que costuma sangrar fácil, não cicatriza, uma ferida que ela só piora, não tem períodos de melhora e piora, ela só vive numa crescente piora e ela costuma a ter uma coloração múltipla, né, uma ferida que tem várias cores. Essas normalmente são feridas suspeitas, né? Então, você pega uma ferida suspeita num paciente com elevada exposição solar, uma idade mais avançada, você vai prosseguir essa investigação, que normalmente é com a biópsia, que hoje a suspeita ela é feita através do exame clínico, né? Que é um olhar que ele pode ser sim do paciente, então o paciente pode olhar uma lesão, perceber que aquela lesão está crescendo e ele suspeitar. Eu acho isso extremamente válido. Para o que o médico consiga avaliar, seja ele um médico dermatologista, um cirurgião oncológico, a suspeita inicial tem que partir do próprio paciente. Então o paciente tem que conhecer o próprio corpo, né? Então eu já atendi pacientes que acabou que foram salvos pelo parceiro. Apareceu uma mancha grande nas costas, uma pinta, e que de fato era o melanoma, né? Então ele já era um senhor de idade e a esposa dele que conseguiu fazer o diagnóstico, né? Então depende de você observar o próprio corpo, conhecer e observar, aquela ferida não está cicatrizando, ela está aumentando, aí você vai para o passo seguinte, que é procurar uma consulta médica com um profissional habilitado. Esse profissional habilitado ele vai observar de novo, né, pode fazer o uso da tecnologia a seu favor, né, que seria normalmente um dermatoscópio, e a partir daí ele vai decidir se há necessidade de prosseguir a investigação com uma biópsia ou a retirada da lesão, ou ele pode ficar tranquilo, orientar o paciente e nada impede de, eventualmente, ele reavaliar esse paciente depois de um tempo, né? Porque a gente não acerta sempre. Então, a gente está suscetível a erros, né? Então, toda vez que a gente avalia um paciente, a gente sempre deixa em aberto que ele pode retornar depois, caso ele perceba que, mesmo diante de uma negativa de suspeição, essa lesão ela pode, de repente, mudar de novo as características e se tornar mesmo um câncer propriamente dito. Gostaria que você tivesse assim também, falasse assim, existe algumas áreas do corpo, do rosto, alguma que chama mais atenção, nariz, e se sempre eu tenho que fazer biópsia ou algumas lesões eu posso já partir para o tratamento inicial, né? Só para a gente entender o que é biópsia também, porque às vezes tem alguma pessoa que fala ovobiópsia, é um procedimento cirúrgico, é uma ressecção quântica, o que a gente faz? O que é biópsia? Como é que diagnostica? E se a gente já pode tratar só com o olhar, com dermatoscopia, já fazer um tratamento global do paciente? O câncer de pele, ele é mais prevalente na região de cabeça e pescoço, sendo que 30% das vezes ele está acometendo o nariz, né? Então, basicamente são as áreas fotoexpostas, né? A gente expõe mais o rosto, né? Normalmente a gente anda com roupa, então a gente consegue cobrir a maior parte do corpo, né? Então, essa é a área mais fotoexposta. Em relação à biópsia, existe hoje essa é uma pergunta mais sensível, porque não existe só uma questão de tratar, existe toda uma questão de viabilidade financeira de você fazer isso e também a capacidade de você seguir esse paciente, né, e não perder ele. Então veja que é um paciente com baixo acesso à saúde, que hoje é o que a gente enfrenta ali no Hospital do Câncer. Então, lesões pequenas, lesões de extremidades, a gente acaba já fazendo a dermatoscopia, identificando a suspeição e a gente já tira a lesão. Então a biópsia ela pode sim compreender a retirada de toda a lesão, né? O que a gente chama no termo técnico de biópsia excisional. Aquelas lesões que a gente fica na dúvida ou que a retirada dessa lesão ela ocasione um defeito estético muito importante e para não correr o risco da gente tirar uma lesão e à toa, digamos assim, sem ela ser câncer e causar uma deformidade, uma necessidade de uma reconstrução complexa, a gente pode fazer então uma biópsia pré-operatória, né? Até para a gente já discutir com o paciente, falar, olha, se você tem um câncer, se precisa ser removido cirurgicamente, você já tem uma confirmação, você tem certeza daquilo que você está fazendo e você passa uma confiança muito maior. Aquele paciente que eu vejo que vai ser a primeira e a última consulta dele, porque por algum motivo esse paciente ele custou muito para chegar até você,
andou 1.200 quilômetros, pegou 300, 400 quilômetros de estrada de chão, a gente acaba sendo um pouco mais permissivo, né? Porque a gente sabe que na prática nossa ele nem vai voltar para pegar o resultado da biópsia. A gente tem que pegar o município, a Secretaria de Saúde daquele município e passar a resposta do que a gente fez, do procedimento e das possíveis orientações. Então, essa resposta é individualizada. A verdade é que hoje não tem certo, não tem errado para nenhuma coisa no relação à oncologia. Todo o paciente ele deve ser individualizado. A gente tem a informação científica, a gente sabe o que é para fazer, mas a gente tem que adaptar esse conhecimento para a realidade de cada paciente. Contextualizar, né? Isso. A gente conversou bastante aqui, você já deu alguns sinais, as características, as epidemiologias, mas a gente tem que saber o que é o câncer em si. A lesão, para eu falar assim, esse câncer de origem, essa lesão cutânea de origem oncológica, né? Ou seja, um câncer. O que é câncer, então? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder de uma forma bem retórica, né? Então vamos pensar. A primeira coisa que normalmente passa na cabeça do paciente em relação a câncer é a morte, né? Mas o câncer, na verdade, é o contrário disso. O câncer, de uma forma geral, é uma célula que ela perde a capacidade de sofrer apoptose. Então, ela perde essa capacidade de ser reconhecida pelo sistema imune e gerar uma morte celular. Então, na verdade, o câncer, ele é uma imortalidade. O câncer, ao invés de ser destruído, ao invés da célula morrer, ela fica imortal e fica se multiplicando indefinidamente. Esse processo ele acaba sendo danoso para o nosso organismo porque ele gera tumores, essas células elas invadem outros tecidos, elas dão metástase à distância, mas hoje o câncer é uma célula que ela cresce indefinidamente e ela perde a capacidade de ser reconhecida e morrer, né? Então, se for pensar assim, o câncer é o oposto da morte, mas que no indivíduo isso vai ser de forma trágica. O câncer de pele, ele não vai levar, de forma geral, o paciente a óbito, né? O principal subtipo mais comum, ele só tem a capacidade de crescer lentamente e invadir os órgãos vizinhos. Mas isso, aqui na nossa região, é um problema sério de saúde, porque isso leva a feridas crônicas, a um contexto hoje social do paciente, que fica carregando aquelas feridas no rosto. São umas casquinhas que dão, né? Isso, as casquinhas são uma forma de apresentação do câncer de pele, né? Então, as lesões iniciais, elas podem ser facilmente confundidas com uma casquinha de ferida. Se essa casquinha de ferida está dando sempre no mesmo lugar e às vezes ela está sangrando, esse é um fator, é um ponto que o paciente tem que se ligar. E como diferenciar essas lesões inflamatórias, infecciosas ou traumáticas de lesões tumorais? Isso, na verdade, pode ser um desafio, né? A gente tem hoje colegas muito bem formados que podem apresentar essa dificuldade. A melhor forma de você diferenciar essas lesões que a gente chama de neoplásicas, né, que são tumorais, das lesões inflamatórias é você instituir o tratamento. Se você suspeita que seja, por exemplo, uma lesão venosa, você vai fazer todo o tratamento para lesões venosas. Se você acha que isso pode ser relacionado a psoríase ou outra condição inflamatória, você dá o tratamento adequado. Caso esse paciente ele não apresente melhora ao tratamento dessa hipótese diagnóstica, aí você leva a tentar considerar cada vez mais que isso, na verdade, não era nada inflamatório. Então, um câncer não vai melhorar com uma pomada, de forma geral, né? E a gente tem que estar sempre preparado para mudar a hipótese diagnóstica principal. Não foi menos de 5, 6 pacientes, né, nesses últimos 2 anos que a gente acabou amputando por erros na parte diagnóstica, né? Então, o paciente tinha tudo para ter uma úlcera venosa. Então, o paciente que tinha aí uma dermatite ocre, né, tinha alterações tróficas da pele, tinha doença venosa associada. Então, você fala, não, esse paciente ele tem uma úlcera venosa, mas fez todos os tratamentos, não adiantou, então mesmo que ele tenha tudo para ser uma úlcera de origem venosa, né, relacionada a varizes, se não está melhorando, você tem que estar preparado para mudar o diagnóstico. Então, eu acho que isso é uma coisa que o profissional tem sempre que estar na cabeça de que o diagnóstico que ele deu naquele momento, ele não necessariamente ele vai acertar, né? Então,
ele tem que estar preparado para mudar e para buscar outros profissionais, para pedir ajuda se necessário. Se o que ele está passando não está dando certo, ele repensar. Então, e o próprio paciente ele também tem que estar junto nessa decisão. Então, ele pode, porventura, pegar uma segunda opinião com outra pessoa. Né? Acho que hoje as mídias sociais propiciam o paciente a ter acesso a profissionais muito gabaritados, né? Então, eu vi que vocês do podcast Além da Ferida trazem consigo entrevistas de outros profissionais, cirurgiões vasculares, né? Cirurgiões plásticos, todo mundo que trabalha na área da pele. Então, hoje o paciente ele tem toda a condição de se informar e trazer isso para o médico. Quanto mais informação hoje você traz para o seu médico, mais ele fica incitado a te tratar de uma forma diferenciada, porque ele sabe que você está entendendo o que ele está falando. Então ele fica mais à vontade em se abrir com você. Então acho que isso é uma coisa muito importante. Nosso cuidado depende principalmente da gente. Sim. Eu peguei 3 casos, na verdade, sim, na minha clínica foram 3 casos, e de outros colegas, inclusive uma ontem, né, que mandou. O que eu observo a diferença nas feridas? E normalmente deu positivo para câncer, né, para melanoma normalmente dá ali. Elas são desordenadas. A úlcera venosa, se for uma úlcera de perna, porque todas foram de perna, elas têm a característica mais arredondada, elas são certinhas, né? Ou assim, só muda a forma dela. Só que quando a gente suspeita de oncologia ali, principalmente quando já chega, eu já peço a biópsia. Ela é mais ríspida, a pele mais ríspida, tem formas desordenadas, né? Ali no local. E aí eu já encaminho direto para poder fazer a biópsia. Até teve um caso, uma paciente que ela chegou a óbito. Ela deu positivo, fez radioterapia, só que ela já estava muito avançada. Então foi anos de ferida na perna, todo mundo tratando como venosa. E na verdade era um melanoma. Eu queria até, aproveitando que você falou isso, que você explicasse, porque às vezes a ferida, na verdade, ela também tem a úlcera de Marjolin, que é o carcinoma espinocelular que aparece em feridas crônicas. O que é a úlcera de Marjolin, para quem está entendendo assim? Porque também pode se esconder um tratamento, como você falou. Está tratando uma lesão e não está progredindo. Provavelmente deve ser câncer. Mas a própria ferida também pode esconder um câncer ali, né? O que é a úlcera de Marjolin? Explica para nós. A úlcera de Marjolin, ela nada mais é que um tipo específico de câncer de pele, que é o carcinoma epidermoide, que ele vai surgir de uma área de uma queimadura prévia. Então veja só, uma queimadura prévia é uma área que ela tem uma inflamação local e quanto mais acontece a inflamação, mais acontece uma mitose celular. Então, quanto mais a célula se multiplica, maior a chance de uma dessas divisões celulares acontecer de forma desordenada e virar o câncer propriamente dito. Então, aquele paciente que ele tem uma queimadura prévia, ele geralmente fica com uma cicatriz, né, que ela é bem característica, uma cicatriz queimada, acho que todo mundo conhece, mas a partir dessa área, que ela é diferente da pele sadia, o paciente ele tem uma chance muito maior de desenvolver um câncer de pele. Né? Então, uma lesão que era secundária, uma cicatriz de câncer de queimadura, ela pode vir sim evoluir para um câncer de pele. Não só a queimadura, qualquer condição inflamatória a longo prazo pode vir a evoluir para um câncer de pele. O câncer de vulva, na maioria das vezes, por exemplo, vulva é uma área que não é uma área fotoexposta, né? Então a vulva ela está associada ao líquen, né? Que é uma condição inflamatória da vulva, na maior parte das vezes. Marcos, eu queria que você falasse pra gente assim, a gente já falou bastante de lesões que sangram, que tem áreas de nariz, mas existem algumas características que podem ajudar, por exemplo, a borda da lesão, ou o tipo do tamanho também, isso influencia pra gente chamar atenção, ou toda lesão que surgir na gente já posso pensar em câncer, ou ela tem um período assim, não sumiu, ou aumentou, qual o tamanho? Você tem algum jeito fácil para a pessoa que às vezes leiga mesmo saber como identificar? Essa pergunta é muito interessante porque a gente, quando entra na faculdade de medicina, a gente aprende umas regrinhas que é de muito fácil. Dá para ensinar aí para quem está assistindo a gente de casa. A gente aprende o A, B, C, D, E. Né? O A ele vem de assimetria da lesão, B ele vem de bordas regulares ou irregulares, o C ele vem de coloração, o D é o diâmetro e E evolução. Então basicamente é isso que quem está assistindo e que tem
uma dúvida sobre alguma lesão que está em casa, ele tem que olhar. Ele viu uma pinta que ele tem. Ele olha, será que essa pinta que está aqui, ela está simétrica ou assimétrica? As bordas estão regulares ou irregulares? Ela está apresentando várias cores diferentes? Isso é uma coisa importante também. O diâmetro, né, o tamanho dela, como que tá? É grande ou é pequeno? E eu acho que o último, ele não menos importante, é a evolução. Está aumentando ou não? Então, se a pessoa tiver essa regrinha na cabeça, esse ABCDE, e, e aplicar isso às próprias lesões, às próprias manchas, ela vai ser capaz de reconhecer a maior parte das lesões malignas hoje, né? E com isso ela pode orientar quem está do lado, pode orientar irmão, pai, mãe, filho, e procurar um atendimento médico. Hoje, qual que é o médico para poder atender isso? Teoricamente, a gente sai da faculdade sendo pelo menos algum contato com essas lesões. A gente aprende tudo isso na escola. Então, um médico hoje da família bem treinado, ele consegue identificar isso com certeza. E aqueles profissionais mais especializados, de fato, é hoje o dermatologista e aquele cirurgião oncológico que ele mexe com pele, são perfeitamente capazes de conduzir sem dificuldades esse caso. Em efeito prático, o que você orienta para a gente prevenir o câncer de pele? A gente sabe que pode ter fatores genéticos, algumas pessoas têm mais predisposição a ter, algumas doenças até a pessoa vai ter independente da exposição solar, mas o que a gente pode prevenir, uma pessoa pode fazer para não ter? E outra pergunta que eu acho que é muito legal, existe aquele efeito cumulativo. A criança tomou muito sol na piscina e ele a longo prazo pode ter câncer ou isso é um mito? Essa é uma coisa que também eu acho que nosso ouvinte ele tem que levar essa mensagem para casa. Então, para a gente poder evitar, a gente tem que pensar o raciocínio em o que causou. O principal fator de risco hoje para o câncer de pele é a exposição ultravioleta, né? É óbvio que tem aqueles pacientes com síndromes genéticas, né, que seria o síndrome de Gorlin, o paciente com xeroderma pigmentoso, ele tem um risco maior, mas quem está assistindo a gente provavelmente não vai se enquadrar nessas síndromes que são mais raras. Então, o paciente que vai ter câncer de pele é o paciente que tem uma exposição elevada a raios ultravioleta. Então, a melhor forma de hoje de você evitar essa exposição é não sair ao sol ou, quando sair ao sol, você passar protetor solar, né? Então, essa é a principal mensagem que a gente tem. Como que a gente faz essa aplicação do protetor solar? A gente usa um protetor solar de acordo com o tipo de pele, né? Então a gente usa aí no mínimo 30, mas aquele paciente que ele tem uma pele mais clara, a gente pode usar um protetor solar, um fator mais elevado, né? 70, principalmente no rosto. E a cada tempo que ele vai ficando, ele vai ter que reaplicar. Então esse indivíduo ele não pode passar o protetor solar durante o dia e ficar todo o dia exposto. Então ele vai tendo que reaplicar esse produto. Toda vez que ele entrar na água também, na hora que ele sair, ele também vai ter que reaplicar porque esse produto provavelmente ele saiu. Então existem duas formas hoje de a gente evitar ter grandes prejuízos com o câncer de pele. Prevenir através do protetor solar. E a outra coisa é identificar precocemente, que é ter um conhecimento do próprio corpo e identificar quais manchas, quais lesões estão evoluindo e precisam de cuidado médico, né? Lembrando que esse cuidado ele já deve começar desde sempre. Então, você que é pai, você que é mãe, ou você que tem um irmão que é bem mais novo, você já tem que orientar, porque esse dano do raio ultravioleta que ele acontece nas células, ele é cumulativo. Então, se você tem um filho hoje que pegou um sol e ficou lá longos intervalos de período no sol sem nenhum protetor solar, ele vai pagar esse preço e não vai ser agora. Essa conta ela vai chegar quando ele tiver uma idade mais avançada, porque esse dano que ele é feito no DNA das células ali, né, ele vai ser cumulativo. Então, se você pegou muito sol durante a infância, principalmente aquelas queimaduras solares onde você fica todo vermelho descascando, isso daí vai suceder a ele desenvolver o câncer de pele lá na frente. Isso é um fator de risco muito importante. Outro paciente também que ele tem que ter um cuidado redobrado
é aquele paciente que tem um histórico familiar, né? Principalmente o histórico familiar de melanoma. Então esse é um paciente que ele tem que tomar cuidado, porque o melanoma, ele é um subtipo muito especial de câncer de pele que ele não necessariamente ele vai só crescer para o lado. Esse ele tem o potencial já de cair precocemente na corrente sanguínea e fazer metástase para outros órgãos, né? Então esse paciente, ele eventualmente pode vir a óbito de um câncer de pele. O melanoma, você tocou num assunto muito importante. Meu pai teve melanoma, né, no braço. Ele tem relação com o fator de exposição? Não existe, é mais fator genético. O melanoma também, ele também está em áreas mais expostas ou não? Não. Porque, só relembrando, eu até mandei um caso para o Dr. Marcos, que uma paciente tinha uma lesão melanocítica, ou seja, uma lesão enegrecida, né, escura, preta, na planta do pé. E me chamaram para avaliar, mandei pro Marcos avaliar também, e era um melanoma que era na planta do pé. E ela achava que tinha sido por uma lesão porque ela pisou num piche. Então a história clínica do paciente, ela levava a pensar nisso e acabou, na verdade, era um diagnóstico de melanoma. Então eu queria que você falasse pra gente, tem esse fator de risco associado? Não tem? A população branca que é mais acometida, a negra também pode ser? Tem alguma coisa assim? Explica pra gente, tira essas dúvidas que podem surgir. Essa questão de ser confundido sempre chama atenção, né? Então, de fato, esses cânceres mais raros, eles sempre têm uma história por trás, né? Que na maioria das vezes acaba tentando induzir a gente seguir um caminho errado, né? O melanoma, ele não é necessariamente de áreas que estão expostas ao sol. Ele pode se originar de uma área que, por exemplo, nunca foi exposto ao solar, né? Os casos mais emblemáticos são, de fato, esses melanomas, né? Tem um subtipo acral, que a gente chama, que ele normalmente costuma vir na sola dos pés ou no dedão do pé, e obviamente a gente não fica com a perna levantada para cima o tempo todo, né? Então, de fato, essa condição de exposição solar, ela não é uma regra absoluta. Inclusive, o melanoma acral, ele é mais comum em pessoas da raça negra, né? Então, ele é um caso em que foge um pouquinho à regra. Então, tirando esses casos de exceção, né, que são esses subtipos mais raros de melanoma, a grande maioria deles vai vir de fato relacionado à exposição solar, mas alguns subtipos a gente consegue observar assim, no próprio ambiente onde a gente vive. Aquelas pessoas que têm bastante sardinha, que têm várias pintas, essas normalmente têm uma chance maior de desenvolver, né, que a gente chama de síndrome dos nervos displásicos. São aqueles pacientes que às vezes têm 30 pintas, 50 pintas. Se observa que a distribuição das pintas ela não é muito legal, uma pinta geralmente é bem diferente da outra. E o melanoma ele vai surgir entre essas pintas, né? Uma dessas pintas que já tem um defeito ali nelas, né, a nível celular, ela vai se diferenciar ainda mais, ela vai virar um câncer propriamente dito. Ou às vezes a paciente já tem 30, 50 pintas e nasce uma outra nova e essa vira câncer. Então, não dispensa hoje você passar para um profissional habilitado, né, que seria uma dermatoscopia, né, para a gente poder ficar visualizando essas pintas. Hoje, o que a gente tem de mais moderno naqueles pacientes que têm múltiplas pintas, né? A gente usa hoje um procedimento que a gente chama de dermatoscopia digital. O que é dermatoscopia digital, né? Então, basicamente é assim, você que tem 30, 50 pintas, não tem como você acompanhar todas elas, né? Então, a gente reserva o paciente, ele vai, se despe, né, fica na frente ali de uma sessão, tipo um estúdio de fotografia, e ele vai tirando fotos, né, de longe e vira, né, e tira fotos de frente e trás. E hoje a gente usa a inteligência artificial para poder identificar aquelas lesões e fazer um quadro comparativo. Então veja só, você tem hoje 50 pintas, você vai, tira foto, fotografa uma a uma e você bota o número, né, em cada uma dessas pintas. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai e faz todo esse trabalho de novo, tira novas fotos, e a inteligência artificial hoje vai conseguir avaliar quais dessas tiveram evolução e se houve evolução, se houve alguma suspeição. Isso vai orientar o profissional médico na decisão de quais pintas ele vai retirar. Porque alguém já chegou a tentar tirar todas as pintas para ver se ia reduzir a taxa de melanoma, mas isso não deu certo, né? Mas é uma tentativa que eventualmente o paciente acha que eu tenho pinta, eu tenho que tirar porque você vai virar câncer no futuro. Não é assim, né? A gente tem que selecionar bem, porque senão o paciente ele vai ficar repleto de cicatriz.
sendo que o desfecho oncológico dele, né, que é o que a gente sempre busca, não vai reduzir em nada a chance de mortalidade dele, né? Então, toda medicina hoje, ela tem que ser seguida de evidência, né? Então, a gente tem que fazer as coisas certas, né? E a gente usa a tecnologia a nosso favor justamente para operar só o necessário. Então, uma pessoa que tem várias pintas no corpo, ele vai num cirurgião oncológico, um dermatologista, e faz uma triagem, um mapeamento do corpo. Isso, seria o mapeamento. É muito interessante, né? Hoje, essa dermatoscopia digital, ela já foi um procedimento muito demorado, né? O paciente tem 200 pintas para poder fotografar. Hoje a gente consegue reduzir esse tempo para a questão de poucos minutos, né? Ou é lógico que esse dispositivo ele ainda vem a um custo elevado, né? Uma máquina dessa já chegou a custar R$ 1 milhão e hoje o preço vem caindo, né? E o acesso consequentemente vai aumentar. Então, Marcos, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que deu uma lesão que não cicatriza. O que que você, como especialista, e eu acompanhei você, vejo que você faz um trabalho muito bonito de fazer a triagem. Marcos opera mais de 30, 40 pacientes num dia, num mutirão. São números que estratosféricos, né? Porque é o que tem gente que não opera em meses, ele opera em um dia, 2 dias. Então, assim, você tem uma experiência muito grande. Eu queria que você passasse essa mensagem para as pessoas que identificaram alguma lesão que não cicatriza, alguma suspeita, como é que ele deve comportar agora, ouvindo a gente conversar sobre tudo isso? O que que você falaria para essa pessoa? É, o Dr. Gabriel, ele já esteve presente ali comigo, né? Inclusive foi o único cirurgião plástico que aceitou ir lá trabalhar com a gente. Hoje ele ensinou a gente lá no Hospital do Câncer, inclusive boa parte das reconstruções tem com certeza o dedo do Gabriel lá dentro. Ele faz isso de forma voluntária, inclusive. É, Em relação à mensagem final, que eu acho que a gente tem que deixar aqui, eu gosto de falar assim, lesões que não cicatrizam, lesões que estão gerando alguma suspeita, lesões que estão sangrando, o paciente tem que ficar de olho e tentar procurar e mostrar para aquele médico que for da confiança dele, né? Então, hoje a gente está sempre consultando algum tipo de profissional, né? A mulher geralmente tem alguma periodicidade no ginecologista, o médico, o homem hoje, a partir de uma certa idade, ele começa a frequentar o urologista, então a suspeição tem que partir do paciente. Ele leva isso para o seu médico de sua competência e ele, a partir daí, ele pode orientar e encaminhar para um dermatologista ou para o cirurgião oncológico da sua confiança. Para aquele paciente que está hoje no sistema privado, eu acho que isso acontece de forma mais fácil, né? Aquele paciente que ele está hoje no sistema público e depende do sistema público, acho que a principal forma hoje, a referência é o Hospital do Câncer, né? Ele deve ser referenciado como suspeito para lesão de pele, né? Esse termo de lesão de pele, acho que é o termo-chave que o médico deve hoje orientar, que ele vai cair com a gente, né? Só para a critério de puxar um pouquinho aqui a nossa responsabilidade no hospital, os mutirões já estão com um número de 120 pacientes por dia, né? Então já está aumentando bastante, né? Então hoje a gente está pegando aí uma demanda represada, principalmente dos pacientes que vêm do interior, né? Por incrível que pareça, existe hoje ainda cidades que tem médico dia sim, dia não, é médico generalista. Então essas cidades ficam em 2, 3, 4 anos sem passar um dermatologista lá. Então hoje a gente está pegando essa demanda deprimida, né? E a gente usa bastante hoje para poder auxiliar profissionais em formação, né, que é o que vai diminuir esse número e o que vai vincular informação. Então veja só, se eu pego hoje profissionais residentes, né, internos, eu vou estar trazendo toda a formação médica, abraçando e trazendo para o Hospital do Câncer e vou mostrar para ele como são as lesões. A minha ideia de fazer isso, de trazer hoje os profissionais em formação, é que a pessoa saia da faculdade com a capacidade de reconhecer o câncer de pele, né? Eu vejo que assim, aquela pessoa que está em formação, ela já começa a enxergar a pinta dela de outra forma. Então ela já sai, já fala, ai meu Deus, e isso aqui? Ela vê uma lesão que imaginou que falou, não, isso aqui não é possível que é. Aí eu vou lá e falo, não, isso aqui é. Aí a pessoa já começa. Então a suspeição depende sim do próprio paciente e o Hospital do Câncer hoje, como um centro formador de profissional, a gente tenta ensinar diversas categorias, né? Pessoas que já têm hoje, eu aprendo hoje fazendo isso
Todas as vezes que eu saio de um mutirão desse com um número elevado de pacientes, eu aprendo uma coisa nova, eu vejo uma coisa diferente, eu tento passar esse conhecimento para frente, né, e de forma consecutiva até que esses profissionais que estão formados agora sejam capazes de voltar para a cidade. Boa parte deles hoje já está se interiorizando e eles vão levar esse conhecimento para a ponta. E aí de forma que a gente vai conseguir melhorar o diagnóstico e trazer lesões cada vez menores, né? Hoje a gente conduz alguns estudos ali dentro do Hospital do Câncer que a gente tenta veicular o tamanho da lesão, né, e em diferentes cidades. A ideia seria o seguinte: se lesões grandes, né, tentar ver de onde que estão vindo essas lesões, de que macro-região, para que a gente possa no futuro intervir nessas áreas. Então o racional seria o seguinte: se tem um câncer de pele aí com tamanho de 2, 3, 4 centímetros, provavelmente esse câncer de pele teve tamanho suficiente para crescer porque esse paciente não teve acesso. Então, se eu perceber que existe um padrão nessa região, significa que eu tenho que enviar profissionais médicos lá com uma frequência maior para poder trazer esses pacientes para a gente. Então, esse seria um estudo de intervenção. Esse é um estudo que, inclusive, está em andamento lá hoje no Hospital do Câncer. Eu queria parabenizar você por duas coisas que você falou. Primeiro, que você passar conhecimento para frente é um ato nobre, né? A gente não é detentor de conhecimento nenhum e ensinar novos colegas, isso é uma coisa que dá acessibilidade para as pessoas. E outro também que as pessoas, a gente fala muito de autoexame para o público feminino para mama. O autoexame deve ser contemplado tudo, né? A pessoa deve olhar no espelho e identificar a própria pele, a mama, né? A região genitália, os pés, a questão do cuidado. Muitas vezes na hora que você for cortar a unha, olhar o pé como um todo, ver se não tem uma nova lesão. Então acho que ficou bem claro isso na sua fala. Acho que a pessoa tem que olhar para ela e se conhecer mesmo, né? E alinhar isso à questão do profissionalismo, né? Você está passando para futuros médicos. E eu gosto muito de pensar o seguinte: a gente, como médico, a gente não tem que saber tratar as coisas, a gente tem que saber diagnosticar. Essa é a principal função. Porque tratar, você abre o livro no diagnóstico, que você pode ou encaminhar ou fazer o tratamento ali escrito. Então, parabéns de novo. Esses mutirões seu, realmente, novos números, 120 pacientes, é muita coisa. Para quem não tem noção, é muita coisa. Mas ele não faz sozinho, né? Ele tem sempre uma equipe, ele convida, é muito aberto. E eu queria agradecer demais a sua participação. Abrilhantou nosso podcast hoje. E fique à vontade para vir sempre. Deixa suas redes sociais para quem quer te procurar, onde você atua, onde você tem seu consultório. Fica à vontade. Bom, minhas redes sociais, meu próprio nome é Marcos Lindotti. Hoje eu atuo também, além da parte oncológica, eu atuo como endoscopista, que é uma das minhas formações. Eu estou basicamente centralizado hoje no Hospital do Câncer. Tem um setor ali dentro que eu que sou o principal responsável, né? Eu trabalho hoje com residentes. Eu sou coordenador da residência da cirurgia oncológica e da endoscopia digestiva. Então, minha função hoje, que eu entendo, é atender as pessoas e tentar produzir e transmitir a maior quantidade de conhecimento possível. Acho que isso é o que me traz bastante prazer e o sentido da vida. Acho que para mim é isso. Muito obrigado, Marcos. Eu acho que esse é o sentido que eu e o Gabriel vem tentando encontrar pessoas que falam a mesma linguagem que a gente, né? É importante, porque há uma carência e quanto mais falar do que a gente e ensinar, mais a gente vai aprender com isso também, né? E ensinar é gratificante, né, Gabriel? A gente tem os projetos sociais também, que a gente tenta ajudar outras pessoas, até com cirurgias mesmo, né? Nós agora estamos com um projeto que é capacitar outros profissionais e arrecadar valores. Inclusive, a gente doou esse ano R$4.200, a gente fez essa parceria com o Hospital do Câncer, 50% a gente doou para o Hospital do Câncer. Então, esse ano a gente conseguiu arrecadar 8.000, 4.000 a gente doou para as crianças, que foi comprado em catéteres lá do Hospital do Câncer, e as pessoas incentivar a ajudar lá e ajudar outras pessoas, outros projetos que tem de lesões aqui em Cuiabá, que tem a sala de saúde do Padre Pio, das meninas, que atendem gratuito também. Então isso é importante, o nosso objetivo é esse, levar conhecimento e ajudar pessoas. Então a gente encerra mais um episódio de Além da Ferida. Acompanhe a gente nas redes sociais. E até a próxima. Até mais.